Hoje nós vamos começar o novo assunto para a segunda prova e nós vamos falar sobre ética profissional, sobre o código de ética da fonoaudiologia. Tá? Quando a gente fala sobre ética, a gente refere que ética vai ser um conjunto de valores morais e princípios que vão nortear a conduta na sociedade. É uma palavra que ela vem do grego e está relacionada diretamente com caráter, ou seja, a forma como o indivíduo processa dentro de si valores de o que é certo, o que é errado. Tá? A ética ela é muito importante para uma sociedade. E quando eu falo aqui sociedade, eu falo tanto em âmbito a nível de municípios, estados, país, como eu também falo de sociedade dentro de uma família, de um grupo social, de um grupo de amigos e também dentro de um grupo profissional. Então a ética ela vai promover um equilíbrio, um bom funcionamento entre esse grupo para que haja uma convivência harmônica, tá? Então a ética ela mesmo em alguns momentos ela sendo confundida com lei, ela nem sempre é uma lei regimentada pelo judiciário. A ética, em sua essência, ela está relacionada com um sentimento de justiça social, tá? A ética, ela é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. Então, a ética de um povo, de um grupo ou de uma família, ela vai ter como principal base a sua história, a sua cultura, né? O que aquele grupo vivenciou até aquele momento para construir uma convivência entre si saudável, correta e que seja justa para todos, tá? Na filosofia, na ciência filosofia, o campo que se ocupa da reflexão sobre a moralidade humana recebe o termo de ética, tá? Então, ética está relacionado com o quê? Com moral. Moralidade os sentimentos e as ações que o indivíduo possui em manter dentro daquele ambiente sentimentos e situações corretas que vão agradar a todos em uma vivência harmoniosa. Quando eu falo em agradar, eu não estou falando de coisas supérfluas. Eu vou aqui permitir que seja feito tal situação para agradar o fulano. Não. Quando eu falo em agradar em termos de ética, que é a acessibilidade de justiça para todos, tá? Como a gente falou lá no slide anterior. Então, esses dois termos, ética e moral, têm significados muito próximos, tá? Por quê? Porque elas vão referir conjunto de princípios ou padrões de conduta que regulam as relações dos seres humanos com o mundo em que vive. Ética e moral estão relacionadas diretamente com a conduta individual de cada ser.
Ética e moral andam juntas, ok? No entanto, nem todos que possuem ética, que têm que ter ética, normalmente pode ter moral. Mas como em muitos ambientes a ética está relacionada com obrigatoriedade legal, essa pessoa, mesmo não tendo condutas adequadas em determinados assuntos, ela é obrigada a fazer parte de um conjunto de ética para viver naquele ambiente. Nesse sentido, como ética ele é um assunto muito amplo, porque você vai ter vários tipos de éticas, dependendo do grupo em que você participa. Por exemplo, ética profissional. Cada grupo ele vai possuir o seu código de ética, as condutas que os indivíduos desse grupo devem possuir para que seja harmoniosa a convivência entre eles. Então, existe inúmeros códigos de ética para cada uma profissão. Tem a ética a níveis familiares, você tem um código de ética com seus familiares, você possui um código de ética com seus amigos, você tem um código de ética no trabalho. Cada empresa apresenta um código de ética diferenciado. Então, cada sociedade e cada grupo vai possuir seu próprio código de ética, tá? Então, a gente tem até um exemplo aqui na apostila. Por exemplo, sacrificar animais para pesquisa científica pode ser ético. Aqui no Brasil, um exemplo. No entanto, em outro país, essa mesma atitude que é permitida aqui no Brasil, ela pode ser desrespeitosa e pode ferir o código de ética daquele lugar. Tá? No entanto, o código de ética ele pode ser mudado. Hoje se estabelece um código de ética para a convivência na região norte. Tá? É permitido fazer pesca tanto para consumo próprio como para a venda. Não existe critérios. Você pode pescar e vender. E depois de um tempo, foi observado que essa regra, esse código dentro dessa sociedade não era bom para o grupo. Por quê? Porque as pessoas começaram a pescar indiscriminadamente. Vendiam, exportavam sem controle algum. E começou a faltar o peixe para as famílias. Então, reuniram-se os responsáveis dessa região e eles definiram que não era mais permitido qualquer uma pessoa pescar para vender, que eram preciso ter regras para que todo mundo pudesse ter o seu alimento. Então, esse código dentro desse grupo foi mudado. Assim são os códigos de éticas, eles também podem ser mudados. Por quê? Porque aquele código foi importante para aquele grupo naquele momento. Mas, com o passar do tempo, já se observa que as condutas mudaram, que são novos momentos, que a região passa por novas situações. Então, aquele código ele pode ser retirado ou pode ser melhorado para que continue com a harmonia naquele ambiente. Tá? Então, dentro desses processos, cada sociedade, cada grupo vai criar o seu próprio código de ética, tá?
E existe também os códigos de éticas dentro de pesquisas relacionados com a academia, com pesquisas para desenvolver uma sociedade, tá? E ela vai ser chamada de pesquisas biológicas. Por quê? Porque vai utilizar de vida dentro daquele meio. E esse código de ética vai se chamar bioética. Além dos princípios gerais que vão nortear o bom funcionamento social, também tem a ética de determinados grupos ou locais específicos, como eu falei anteriormente, tá? E aí cada grupo, cada ambiente vai criar as suas condutas, tá? Que vão ser chamados de código de ética. E aí vamos ter o código de ética médica, empresarial, educacional, ética nos esportes, ética jornalística, ética política, apesar de faltar muito, né? Mas existe um código que vai permear a boa convivência dentro desse ambiente. É claro, gente, que como a gente falou anteriormente, ética está relacionada diretamente com moralidade, tá? E moral significa dizer conduta. O que a conduta desse indivíduo corresponde de uma forma de justiça diante de todos. Quando eu falo aqui, gente, de justiça social, eu não estou falando de uma justiça só para grupos minoritários, como negros, índios, mulheres, crianças, órfãos. Não, eu falo de justiça social, aquela justiça que vai abranger todas as pessoas, tá? Porque todas as pessoas, independente de suas condições especiais, elas precisam e merecem respeito dentro de uma comunidade, tá? Sendo antagônico à ética, vamos ver aí a antiética, que é uma pessoa que não segue a ética, o código dessa sociedade, desse grupo a que ele pertence. Então, esse ato praticado por esse indivíduo vai ser chamado de antiético. O ato praticado por ele vai ser antiético. Ele será uma pessoa antiética, tá? Vamos falar um pouco agora sobre moral, só para complementar o que já foi falado nos outros slides. Moral é um conjunto de regras adquiridas através da cultura, educação, tradição e do cotidiano. Vocês observam que é muito parecido com o significado do que significa ética, tá? E ela também está relativa a costumes. No entanto, a ética, gente, ela pode ser um fator que vai ser exigido um cumprimento legal dependendo do grupo que ele participa. Por exemplo, o fonoaudiólogo, que é um profissional habilitado através de uma graduação, que ele passa por todo um período de preparação acadêmica, né, apresenta um trabalho de conclusão final para receber a titulação de bacharel. Depois disso, ele se vincula ao Conselho de Fonoaudiologia e ele recebe todas as orientações que ele precisa cumprir na realização de sua função. Essa pessoa, ela tem uma ética a seguir, uma ética obrigatória, uma ética legal dentro do código de ética do profissional fonoaudiólogo. Então, isso diferencia da moral, porque a moral, ela não é algo que vai ser exigido através de
um ato legal, de um ato jurídico. Moral é uma conduta que é individual do ser humano. São os valores, são as condutas baseadas em uma ética social, em uma educação familiar, em uma educação acadêmica, em costumes que ele vive no seu cotidiano, a tradição de sua família e de seu povo, que vai orientar o comportamento dele dentro de qualquer grupo que seja. Então, moral é algo intrínseco, é algo que é do indivíduo. E ele pode ser moral ou pode ser imoral. E não estou falando aqui de imoralidade em termos de aspectos sexuais, né, ou qualquer que seja, mas de não possuir condutas que sejam relevantes e importantes dentro do respeito, da fraternidade, de sentimentos que levam uma convivência saudável entre as pessoas, tá? Então, as regras definidas pela moral vão regular o modo de agir das pessoas, sendo uma palavra relacionada com a moralidade e os bons costumes. Quando eu falo aqui em regras definidas pela moral, essas regras elas vão ser também vinculadas com a sua convivência, com a sua família, com o que ele acredita de que é bom, do que é certo. E ele vai ser aquela pessoa dentro de qualquer grupo que seja. Então, a moral, ela está associada com valores, tá? Que são convenções estabelecidas dentro de um grupo coletivamente, tá? Ou então de uma sociedade, ou mesmo de uma consciência individual do próprio ser. Por exemplo, o indivíduo ele recebe uma educação familiar, vamos dizer assim, que possa talvez até ser mais equivocada. Uma educação familiar pautada em egoísmo, em que ele sempre tem que se destacar em relação aos outros, sem medir esforços, que ele sempre tem que ser o vencedor, né? Não é uma educação que orienta ele a ser uma pessoa boa, caridosa, respeitadora com as mulheres ou com os homens. E aí essa pessoa ela cria o seu primeiro comportamento baseado em sua família. E aí ele vai, né, para o meio acadêmico. E dentro desse meio acadêmico ele observa que existem particularidades que vão de encontro com os valores familiares com que ele aprendeu. E aí ele começa a observar diferenças. Então, a partir desse momento, esse indivíduo, ele passa a possuir e a buscar uma consciência individual dentro da associação desses valores. O que a minha família ensinou, o que a academia me ensina. E aí ele vai ter uma consciência, ele vai ter conhecimento para que ele possa distinguir o que ele precisa manter e o que ele pode mudar e melhorar. Sempre respeitando o quê? O indivíduo, respeitando o outro. Que o limite de cada um acaba quando começa os direitos de outras pessoas, tá? Então, os princípios morais como honestidade, bondade, respeito, virtude, eles vão determinar sentido moral de cada indivíduo, tá? Esses são valores universais, tá?
Em algum momento da sua vida, alguém vai te ensinar esses valores. Ou os seus pais, ou os seus avós, ou um amigo, uma tia, a professora, a escola. Mas esses princípios, esses valores, eles vão permear a conduta humana. Por quê? Porque é através desses valores que se observa que se pode ter uma relação saudável, harmoniosa e feliz em uma sociedade, em um grupo. Por quê? Porque nós todos somos diferentes. Então, se nós somos diferentes, nós temos que ter o quê? Virtudes, condutas parecidas e iguais para que possamos viver harmoniosamente. Vamos falar agora um pouco sobre bioética. Bioética, a definição propriamente dita, significa dizer ética da vida. Tá? Esta é a ciência que tem o objetivo de indicar os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida, identificar os valores de referência racionalmente disponíveis, e denunciar os riscos das possíveis aplicações. O objetivo da bioética é estabelecer regras para que se possa realizar pesquisas científicas utilizando a vida, principalmente a vida humana, para que não haja exageros, para que não haja mortes indiscriminadas ou mesmo condutas que podem denegrir e prejudicar a vida. Tá? E aí, não, como eu falei, principalmente a vida humana, mas não somente a vida humana. E aí você entra a vida dos animais, a utilização dos recursos naturais, como água, plantas, entre outros, minérios. Então existe toda uma ética baseada dentro dessas pesquisas científicas para que sejam utilizadas limites e finalidades dentro de regras para que não haja prejuízo. Tá? Então, a bioética ela é entendida como uma ética aplicada à vida em um contexto social, ok? Para nortear as condutas terapêuticas e a tomada de decisão frente aos dilemas éticos presentes nas diversas áreas de atuação dos profissionais de saúde. A partir dessas pesquisas realizadas nesses grupos, surgem as condutas éticas que devem e precisam ser vivenciadas em cada grupo desse. Tá? O dilema ético está permeado pela cultura, filosofia e pelos valores que baseiam as mesmas. A pluralidade dos diferentes contextos culturais de uma sociedade que são constituídas de indivíduos que hierarquizam seus valores de maneira singular, baseados pela autonomia, permite constantes indagações sobre as questões que envolvem a vida e principalmente sua terminalidade. Então, dentro desses códigos, vai surgir os seus dilemas. Será que realmente essa conduta ela é importante para esse grupo? Será que esse código criado aqui, ele realmente respeita os limites e os deveres de cada indivíduo? Então, dentro dos códigos de éticas, sempre vai existir os dilemas, que é baseado o quê? Nas suas crenças, na sua moral, porque algumas pessoas concordam com algumas condutas e outras não, e elas precisam, às vezes, cumprir com aquele código. Então, isso vai gerar o quê? Um dilema, um questionamento acerca da praticidade desse código. Aí aqui, gente, a gente vai falar de uma forma bem rápida, só alguns termos técnicos sobre alguns significados legais, como norma, lei, decreto, só para a gente ter uma noção para quando a gente for estudar o código de ética,
tá? Então, assim, eu vou ler o slide e vou fazer um breve comentário, mas aí qualquer dúvida, venham no próprio slide e também tirem as dúvidas, tá bom? Quando a gente fala em códigos de ética, a gente também fala de norma. O que é uma norma? Norma, ela vem de um termo do latim que significa esquadro. Todo mundo conhece o que é um esquadro? Um esquadro, ele é um instrumento que ele é utilizado na construção civil. E ele é utilizado para verificar se uma linha reta vertical, ela está precisamente em 90 graus. Ou seja, se aquela reta realmente está correta, alinhada, específica. Então, por isso que uma norma jurídica, ela vem com essa significância do latim esquadro, que significa o quê? Precisão. Porque uma norma, ela vai juntar todos os princípios, regras, conjuntos de leis que vão o quê? Vão permear, que vão ser ajustadas para que sejam realizadas atividades, condutas ou o que aquela norma propõe, tá? Então, uma norma, ela vai ser uma regra que tem que ser respeitada e que ela vai permitir ajustar condutas ou atividades a qual ela foi proposta, tá? Então, lei são conjuntos de regras de uso relativas às características de um produto ou de um método, compiladas com o objetivo de uniformizar e garantir o seu modo de funcionamento e a segurança, ou seja, aquilo que é de uso geral. Dentro da lei, vai ser criado um conjunto de regras, ou seja, um conjunto de normas que elas vão orientar e ditar como deve funcionar aquela atividade, aquele assunto que está sendo abordado dentro dessa lei. E uma lei, ela tem um valor legal, um valor jurídico, e que ela precisa, é obrigatoriedade cumpri-la e segui-la, tá? Aqui a gente já vai observar que a lei, ela vai fugir da questão de moralidade, de moral. Moral está relacionado com a conduta que o indivíduo possui e com o seu entendimento sobre o que é certo e o que é errado, baseado em sentimentos como respeito, fraternidade, igualdade. Tá? A moralidade, ela não é um fator obrigatório por lei. A pessoa, ela nasce moral ou ela pode adquirir moralidade conforme o seu desenvolvimento e baseados nos seus grupos a que estão perto. Ética, ela tem tanto um valor legal, quanto ela também tem um valor moral, que também deve ser seguido, tá? Então, gente, lei é um princípio, um preceito, uma norma, como eu já tinha dito, que vai estabelecer regras. E essas regras, elas precisam ser seguidas, porque elas são um ordenamento. Ou seja, ela é uma ordem, uma obrigatoriedade. Tá? No âmbito do direito,
a lei, ela é uma regra tornada obrigatória pela força coercitiva do poder legislativo, tá? Em âmbitos federais, quem cria a lei é o poder legislativo, tá? No âmbito constitucional, as leis, elas são normas que vão ser produzidas pelos estados, que vão ser emanadas do poder legislativo daquele estado e vai ser promulgadas pelo presidente da República. Isso a gente fala de leis que regem um estado, um município ou a federação de uma forma geral. Em termos científicos, lei é uma regra que vai estabelecer uma relação constante entre fenômenos ou entre fases de um mesmo fenômeno. Isso vai se dar através da observação sistemática. A lei, ela descreve um fenômeno com certa regularidade. No sentido científico, a lei, ela vai estar relacionada com o quê? Com parâmetros que devem ser seguidos ou pelas pesquisas científicas ou pelas condutas de cada conselho, de cada órgão que vai viabilizar as condutas que devem ser seguidas pelos seus profissionais. Em termos de pesquisa, a gente vai possuir a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que vão estabelecer parâmetros que devem ser seguidos para que as pesquisas elas possam seguir características parecidas uma entre as outras, para que seja fidedigno e para que seja alcançável os seus objetivos. É claro que uma pesquisa científica não é uma receita de bolo, mas ela precisa seguir parâmetros iniciais comuns para todas as pesquisas no Brasil. Resolução é também uma norma jurídica, mas a resolução, ela é considerada um ato administrativo que vai o quê? Que vai disciplinar a matéria da lei que foi criada. As resoluções, elas nunca podem contrariar o regulamento ou os regimentos. O objetivo da resolução é explicar a lei que foi criada, aquela norma jurídica, de uma forma mais acessível para as pessoas, dar uma interpretação, uma explicação para que ela seja cumprida. O código, como a gente já falou, são diversas diretrizes que orientam as pessoas quanto às suas posturas, atitudes ideais, que vão ser moralmente aceitas ou mesmo toleradas, ok? Pela sociedade como um todo. É como cada pessoa deve agir dentro do grupo que ele participa, ok? O código de ética, ele pode ser pessoal, baseado dentro de um grupo, de uma região, mas ele também pode ser legal, baseado dentro das profissões que vão reger as suas condutas profissionais individualmente. Portaria é um ato administrativo também, só que a portaria, assim como a gente teve aqui, resolução que explica a lei, a portaria, ela vai corrigir, né? Ela vai visar a correta aplicação da lei no Senado. Ou seja, como é que ela deve ser realizada, determinada, ok? Lá no Legislativo. Gente, mais dúvida, ou se de repente eu estiver falando alguma coisa que está errado, você pode me falar, que aí eu faço a correção também, tá? Isso é só baseado mesmo dentro dos meus conceitos. Isso é só uma coisa para vocês terem um conhecimento bem inicial, tá? E aí a gente vai falar agora um pouco sobre o funcionamento dos conselhos federais e regionais de fonoaudiologia, para a gente poder entrar no código de ética mesmo, tá? Como é que funcionam os conselhos federais?
e regionais de fonoaudiologia. O Conselho Federal só existe um, tá? Como funciona o Conselho Federal e os regionais de fonoaudiologia? Porque só existe um Conselho Federal e existem 9 conselhos regionais distribuídos no Brasil. Eles funcionam da seguinte forma: o Conselho Federal ou os regionais, ele possui um colegiado, um plenário e uma diretoria, tá? O colegiado, ele ocorre a cada 3 anos, através de eleição direta para o Conselho Regional de Fonoaudiologia, onde todos os fonoaudiólogos são obrigatórios a votar, porque eles é que vão eleger o colegiado que vai atuar durante esses 3 anos, tá? Existe também a escolha indireta pelo Conselho Federal para a escolha de uma chapa composta por 20 fonoaudiólogos que vai assumir a gestão por 3 anos do Conselho Federal, tá? Ou seja, os fonoaudiólogos vão votar para indicar o colegiado regional, e dentro desses colegiados regionais que foram votados pelos fonoaudiólogos, vai ter uma indicação indireta, uma escolha indireta do Conselho Federal para que assuma o Conselho Federal, tá? Vai ser 10 membros efetivos e 10 membros suplentes, totalizando 20 fonoaudiólogos. Plenário. Os 10 membros efetivos vão compor o plenário, que vai ser o órgão deliberativo e soberano desses conselhos. Esses membros, eles vão se reunir pelo menos, no máximo, a cada 3 meses, em sessões que eles vão chamar de reuniões ordinárias. E elas vão discutir as principais diretrizes do conselho, ok? Outro grupo que existe de gestão para funcionamento dos conselhos é a diretoria. Essa diretoria, ela vai ter em todos os níveis, tanto no federal como nos regionais. Na realidade, assim, os 3, tá? A gente vai ter tanto no federal quanto nos regionais. A diretoria, ela é composta por 4 conselheiros efetivos, escolhidos pelo plenário, que vão assumir as funções de presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Essa diretoria tem como principal função representar legalmente o conselho. O que significa dizer que essa diretoria vão ser aquelas pessoas que vão estar mais ativos dentro das regionais para estar verificando os assuntos que chegam até eles, tá? Principalmente presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro, que são as pessoas que vão estar mais atuando dentro dele, mas dentro das regionais vai ter um plenário, tá? Que eles vão se reunir em intervalos de no máximo de 3 meses, tá? Em reuniões, e o colegiado, que vai ser o composto de 20 fonoaudiólogos, tá? Como funcionam ainda? Aí tem as comissões, né? As comissões são formadas por conselheiros, que são auxiliares do plenário e da diretoria, e elas vão possuir finalidades específicas, tá? Ou seja, ela vai criar comissões que vão ser de acordo com a necessidade de cada região. Mas dentro dessas comissões, 3 são obrigatórias, que é a comissão de ética, para estar avaliando os casos, né, de ética ou antiética que vão estar ali permeando o grupo, comissão de orientação e fiscalização e comissão de tomadas de conta, tá? Por quê? Porque essas regionais, elas vão fiscalizar os ambientes que o
fonoaudiólogo trabalha, para verificar se esse fonoaudiólogo ele está dentro dos preceitos legais para atuar como profissional habilitado, tá? Assessorias são desempenhadas por profissionais e empresas habilitadas e competentes para exercerem atividades específicas junto ao conselho, como assessoria jurídica, contábil, imprensa, informática. Por quê? Dentro daquela comissão desse colegiado, são 20 fonos, todos são fonoaudiólogos. Só que dentro de um conselho, é como se fosse um setor administrativo, uma empresa. Então, eles vão precisar contratar assessorias específicas para estar ajudando nos desempenhos do conselho como um todo. Por exemplo, assessoria jurídica. Um fonoaudiólogo ou uma empresa é denunciada porque contratou um profissional que não é fonoaudiólogo, tá? Vai ter o conselho do colegiado e das comissões que vão ser formadas para estar avaliando essas questões, sim, terão. Só que o fonoaudiólogo ele é formado em fonoaudiologia e ele precisa cumprir leis. E quem entende de leis são os advogados. Então, se vai o quê? Contratar uma assessoria jurídica para que haja isso, tá? Esse aconselhamento acerca desses casos, para que tenha uma situação justa da análise que está sendo feita. Assessoria contábil, ok? Por quê? Porque eles vão receber as anuidades, que são pagamentos de dinheiros. Então, eles fazem, com esse dinheiro, eles vão pagar o próprio conselho, eles vão pagar os gastos que o conselho realiza, e para que seja feito de uma forma transparente, então, tem que ter uma equipe contábil para estar ali, acompanhando esses gastos, para que não haja desvios financeiros. Comunicação, imprensa, que é justamente para que haja as informações nas mídias, para que os fonoaudiólogos sempre estejam atentos. Então, isso vão se criando essas assessorias, tá? Dentro dos conselhos tem os funcionários administrativos, que eles não são necessariamente fonoaudiólogos, tá? E aí eles vão ser contratados através de concurso público. Por exemplo, no setor administrativo, você vai contratar uma pessoa que seja de administração. Você não pode colocar um fonoaudiólogo para ter uma atividade administrativa, porque você vai ter desvio de função. E assim sucessivamente, né? Agora, os fiscais do Conselho Regional são fonoaudiólogos, porque eles vão fiscalizar as funções de outros fonoaudiólogos, tá? E quais vão ser as atribuições dos sindicatos de fonoaudiologia? O sindicato é uma pessoa jurídica de direito privado. Tem como finalidade a defesa dos interesses de quem se afilia a ele. Os sindicatos, eles não são uma obrigatoriedade legal. É um grupo de pessoas que se reúnem e criam uma pessoa jurídica, e elas se propõem a lutar pelo direito de uma classe profissional. Aí os profissionais dessa classe vão lá e se filiam, ok? Hoje não é mais obrigatório a filiação, na realidade nunca foi obrigatória a filiação a um sindicato. Por exemplo, no Amazonas nós não temos sindicatos de fono, né? A gente não tem esse grupo de pessoas que se propõem a lutar pelos interesses dessa classe. Já foi tentado a criação de um sindicato, mas não teve fórum suficiente para que se criasse um, tá? O sindicato, eles vão tratar de assuntos relacionados com ações trabalhistas, ou seja, salário,
condição de trabalho, em termos de quantidade de horas e tudo mais. Muitas dessas atribuições não são de competência do Conselho Regional para questionar o setor público. Então, os sindicatos eles vêm com esse objetivo. Existem também, dentro da fonoaudiologia, as sociedades de classes relacionadas às profissões. E a fonoaudiologia também possui uma sociedade de classe. Então, que a gente conhece como Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Essa sociedade de classe, ela tem uma atuação principalmente no âmbito científico, de desenvolver a fonoaudiologia como uma ciência, tá? Então, essa sociedade, ela vai ser regida por estatutos, normas, regulamentos, código de ética também, que vai estabelecer as finalidades a que ela se propõe, tá? A sociedade, ela também não é obrigatória a sua inscrição. E elas sobrevivem com as contribuições de pessoas que se filiam a elas, ok? Então, você quer se associar à classe de fonoaudiologia, sociedade de fonoaudiologia. Você entra no site deles, verifica os valores, quanto que você deve pagar por mês ou por ano, e aí você está afiliado a uma sociedade. Você vai ter acesso aos conteúdos científicos, atualizações científicas, e por isso você paga individual. E a gente tem vários no Brasil, né? Tem a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, tem a Academia Brasileira de Audiologia, tem as sociedades de autismo, que elas são mais multidisciplinares, entre outros, tá? O fonoaudiólogo é obrigado a filiar-se em alguma das entidades de classe acima descrita? Não, ele não é obrigado a se afiliar com as classes, com os sindicatos, tá? Ele é obrigatório apenas a registrar-se no Conselho Federal de Fonoaudiologia, porque é o conselho que vai permear e orientar a atuação desse profissional no âmbito federal. Quando a gente se filia ao Conselho Federal de Fonoaudiologia, né, ou regional, no caso, nós vamos pagar um valor anual para que a gente possua um registro de classe, que a gente vai chamar esse pagamento de anuidade. Essa anuidade, ela é obrigatória aos conselhos, a todo fonoaudiólogo que tem que se filiar ao Conselho Federal de Fonoaudiologia. E é bem importante, alunos, que vocês saibam que todo bacharel em fonoaudiologia, ele só é considerado fonoaudiólogo a partir do momento em que ele se filia ao Conselho Federal de Fonoaudiologia, ou, no caso, os Conselhos Regionais de Fonoaudiologia, que vai atuar na sua região. Se você não se filiar ao Conselho Federal, você não é um fonoaudiólogo. Você é apenas um bacharel em fonoaudiologia. É a filiação ao conselho que vai gerar o seu número de registro, que você vai colocar no seu carimbo, aonde você vai carimbar as suas atividades, as suas orientações, a sua conduta profissional, tá ok? Quais são as consequências de você não pagar? Além do que eu já expliquei, de que você não é um fonoaudiólogo, você vai estar cometendo uma infração e pode ser punido, tá bom? E aí nós temos as regras de infração disciplinar, tá? Que pode chegar até você, no grau mais elevado, você pode perder mesmo, se você não pagar anualmente a sua
sua anuidade obrigatória, você pode perder o seu registro e não poder mais atuar, ok? Dentro de todos esses preceitos, a gente vai entrar, não nessa aula mais, a nossa próxima aula vai ser sobre o código de ética do fonoaudiólogo, ok?